Oi, pessoal, aqui quem fala é a Micaele, eu sou professora de português 3, que no caso é redação, certo? E eu espero que vocês estejam todos bem nessa quarentena, que estejam em casa, certo? Estudando, certo? Não se cobrem tanto, que a gente vai conseguir passar por isso, certo? E como foi proposto pelo ENA, a gente vai dar prosseguimento às aulas aqui pelo YouTube, certo? E é, eu gostaria só de relembrar a última aula com vocês, né? Que no caso foi as competências do Enem. E gostaria de antes de começar essa aula, falar um pouco como é que a gente vai trabalhar aqui, certo? Primeiro que a gente teve a aula sobre competência do Enem, ainda presencial, né? E essa vai ser a nossa segunda aula mesmo, né? E e como é que eu vou trabalhar com vocês? Como vocês sabem, português 3 que é redação, a apostila do Farias Brito, ela não é tão voltada para o Enem, então eu decido, por via das dúvidas, né, não trabalhar tanto com ela, trabalhar mais com o que eu acho que seja mais coerente para o Enem, certo? É, Dentro disso, a gente vai trabalhar nessas primeiras aulas sobre a estrutura do texto, dissertativo argumentativo, que no caso é a estrutura da redação do Enem em si, e depois eu vou trabalhar com algumas carências que forem surgindo de vocês, certo? Como assim, Micaele? Eu tenho contato com os corretores de redação de vocês e vou perguntando a eles quais são as carências que vocês estão tendo para que eu trabalhe elas aqui, certo? Como eu falei, aqui é um trabalho macroscópico e lá é um trabalho mais microscópico. Então, por isso que é importante que vocês estejam, né, corrigindo as redações com os professores, porque é aí que a gente vai saber quais são as deficiências, as carências que vocês estão tendo para que a gente trabalhe aqui, certo? Então, sem mais delongas, a gente vai falar hoje, né? Nossa aula vai ser sobre a introdução, certo? E a gente vai falar mais estruturalmente mesmo, certo? Eu sempre gosto de trazer as aulas e falar sobre nas aulas, é, trazendo exemplos, certo? Porque eu acho que fica mais fácil e mais didático para vocês conseguirem enxergar assim. Já que redação é essa coisa que o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, né? Então, a introdução, obedecendo ao texto dissertativo argumentativo, como é o proposto para o Enem, ela tem uma estrutura, certo? Cada parte do texto, como eu falei para vocês na aula passada, tem uma estrutura e tem como se fosse um esqueleto, que é para vocês se guiarem através disso, certo? Então, no nosso texto a gente tem a introdução, a gente tem o desenvolvimento e a gente tem a conclusão. E a gente vai trabalhar sobre todo cada um deles nas aulas, certo? A introdução em si, ela tem uma meio que uma estrutura, que é o que tem que ter nela para que vocês consigam pontuar uma pontuação boa, certo? Então, tipo, na introdução, como ela é uma parte inicial do texto de vocês, é muito importante passar uma boa impressão, certo? E nela tem que ter três características básicas, três, como eu posso dizer, informações básicas importantes, que no caso vão ser essas que estão aparecendo na tela para vocês, né? Eu não sei se vai estar aparecendo no meu mouse, mas primeiro é a contextualização, certo? Segundo é a problemática e terceiro é a tese, que é esse monstro de sete cabeças que todo mundo pensa que às vezes a gente não consegue identificar muito bem no texto, certo? Cada parte dessa a gente vai ver no exemplo, ok? A contextualização, como o nome já está dizendo, você vai contextualizar o tema, certo? A problemática, você vai trazer o tema, um problema que está existindo na sociedade, no caso, né? E a tese vai ser sua opinião a respeito do assunto. E, deixando uma abertura aqui relacionada à tese, é importante que vocês estejam bem, como é que eu posso dizer, que vocês estejam atentos na tese, certo? Porque ela é muito importante nessa parte introdutória do texto, ok? E aí, claro, voltando só aqui, eu vou explicar cada um dessas dentro de exemplos, porque eu acho mais fácil do que eu conceituar. Simplesmente conceituar e passar. Então, eu acho mais fácil eu mostrar como é que você contextualiza, o que é a problemática e o que é a tese, certo? Então, dentro da introdução, a gente tem vários tipos de introdução. Eu trouxe 5 tipos de introdução para vocês, certo? Que eu acho as mais, assim, as mais, como é que eu posso dizer? As que mais se repetem no texto, as que as pessoas mais usam, certo? Primeiro, eu vou ter a introdução, que eu vou ter a alusão histórica, certo? Mais a tese. E o que é essa alusão histórica? Isso quer dizer que a pessoa usou um contexto histórico, alguma coisa relacionada à história, na contextualização, certo? E isso mais a tese,
certo? Isso aqui é só uma coisa básica, eu vou mostrar exemplos para vocês. A segunda, eu trouxe teorias de autoridades. E aí eu trouxe como sociólogos e filósofos, mais a tese, né? Essa teoria de autoridade, ela é muito importante e ela enriquece muito o seu texto, principalmente na competência 2, que foi o que eu falei para vocês na aula passada, porque ela dá respaldo ao texto de vocês, certo? É uma teoria de alguém, certo? Que está dando respaldo ao que vocês estão, como eu posso dizer, ao que vocês estão dizendo no texto, certo? Ao que vocês estão querendo trazer no texto. O terceiro é trechos de séries e filmes, mais tese. Isso é muito interessante, principalmente na nossa idade, né? Porque a gente vê muita série e muito filme, certo? E quando você está no vestibular, você tem que ter esse olhar mais e ver que quando você assiste uma série, você assiste um filme, você pode estar ali sim pegando conteúdo para você fazer uma redação. Então é importante você estar com esse olhar sempre atento para você ver se você pode ou não pode usar aquilo ali na sua redação, certo? E aí, o quarto, que eu particularmente gosto muito, que é a Constituição mais tese. Por quê? Eu posso fazer uma contextualização com a Constituição? Com certeza. A Constituição ela é perfeita, por quê? Porque ela é como a sociedade deveria ser idealmente, certo? Ela é o que a sociedade deveria ser de fato, certo? Só que aí, sempre você, quando eu for dar o exemplo, eu vou falar, né? Você pode trabalhar com aquela coisa de o ideal e o real, certo? O ideal é que seja obedecida à Constituição e que a sociedade seja de acordo com o que a Constituição diz. Mas o real não é o que acontece, certo? Então você sempre pode trabalhar com isso na sua contextualização. E a quinta é dados, que é você iniciar a sua contextualização trazendo dados, certo? Só que ela eu acho um pouco complicado. Por quê? Porque você não vai sair decorando dados, né? E às vezes usar os dados do texto motivador pode ser uma faca de dois gumes. Você pode saber usar ele, mas como também você pode usar ele de uma maneira mais escancarada e você acaba copiando uma parte do texto e não vai ser legal para você, certo? Então, de todas essas, a que eu menos gosto é essa contextualização com dados, certo? Tudo isso que está em vermelho está dentro da contextualização, certo? Como eu contextualizo usando a alusão histórica, teoria de autoridades, trechos de séries e filmes, constituição e dados, certo? E mais a tese, claro, porque a tese tem que estar na sua introdução, certo? Já me falaram, Micaele, mas tem gente que coloca a tese em outras partes do texto. Existe isso? Existe, gente, mas vamos fugir disso, certo? Isso é uma coisa que eu não aconselho a vocês, porque nem eu sei trabalhar com isso de maneira certa, ok? Então vamos dar prosseguimento. E aí eu trouxe um exemplo de uma redação para vocês, certo? De temas do tema que eu tô colocando acima, certo? Nesse caso, a pessoa usou como contextualização uma alusão histórica, certo? E aí, através disso, que eu vou conversando com vocês, explicando passo a passo o que é que a gente vai conseguir, como a gente vai conseguir ver aquelas três coisas dentro de um texto, certo? O tema da redação é manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet, certo? Isso foi uma redação do Enem. Lembrando que todas essas redações, elas são exemplos de redações nota 1000, certo? Exceto essa primeira, que foi uma redação 960, certo? Mas a pessoa perdeu ponto nessa redação aqui, na primeira competência, certo? Que é gramatical. Não foi nada meio que de conteúdo, certo? Por isso que eu acho válido trazer elas. Todas elas são exemplos de nota 1000, exceto essa primeira. E aí, o que é que vai falar aqui? Aqui a gente vai ler e vai tentar pegar as partes da introdução que tem dentro dessa redação, certo? E aí, o que é importante? Porque aqui a gente vai pegando vários macetes pra gente fazer a introdução. Porque, às vezes, você fica empancado na introdução, certo? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nessa parte. E aí, o que é que fala, certo? Vou ler e vou explicar o que cada parte do texto está relacionado à estrutura da redação, da introdução, certo? Então, o que é que ele fala aqui? No governo Vargas, de 1937, foi criado um departamento de imprensa e propaganda com a finalidade de manipular a opinião popular para sustentar o governo do Estado Novo. Ok, a pessoa faz isso. Isso está em vermelho e não é à toa, certo? Essa primeira parte ele fez uma contextualização usando uma alusão histórica, certo? E no caso aqui foi o governo Vargas.
E o que é importante eu destacar aqui também? Que é importante você prestar muita atenção nas aulas de história e nas aulas de história do Brasil, certo? Porque é muito legal você usar a história do Brasil na redação. Porque, claro, você está fazendo uma redação dentro do Brasil. Então é interessante você usar um contexto histórico no Brasil. Ah, mas eu posso usar a Guerra Fria? Claro, isso é óbvio, você pode. Cabendo dentro da redação e cabendo na contextualização da redação, você pode usar sim. Mas é muito legal usar a história do Brasil na redação, certo? Então aqui ele contextualizou o tema, né, que no caso é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, usando o governo Vargas, dizendo que ele criou um departamento de imprensa e propaganda que manipulava a opinião popular para sustentar o governo dele, no Estado Novo, no caso, né? E aqui ele coloca o ano do governo que foi o Estado Novo, que foi em 1937, certo? Aí ele vem trazendo outras coisas, né? Prosseguindo. Atualmente, com o advento da internet, por meio das mídias sociais, a manipulação de dados ainda se perpetua no país. Ou seja, aqui a pessoa traz a problemática. Por quê? Porque ela está dizendo que isso existiu em 1937, de uma outra forma, mas que hoje, com o advento das coisas que estão mais atuais, no caso da internet e as mídias digitais, isso ainda acontece no Brasil, certo? Então, essa é a problemática que existe. Que existiu no passado, está ainda existindo no presente. Então, com certeza essa pessoa vai trabalhar com isso para, como eu posso dizer, para resolver essa problemática, certo? Como ele vai resolver essa problemática? Então, aqui, esse que está em roxinho, é a problemática do texto, certo? É ele dizer que já existiu e ainda existe, certo? E aí ele dá prosseguimento. Nesse contexto, verifica-se que a vulnerabilidade social atrelada à indústria cultural corrobora para a manutenção do problema. O que vocês acham que é essa parte? Claro, né, que é a tese. E aí eu quero passar um pouco de tempo mais nessa tese, por quê? Porque nessa tese, que é nesse contexto, verifica-se que a vulnerabilidade social atrelada à indústria cultural corrobora para a manutenção do problema. Por que ela é importante? Porque aqui tem um pulo do gato que é importante que vocês estarem cientes. O que é? Vocês lembram que eu falei pra vocês na primeira aula, na segunda aula, na verdade, que foi nossa aula sobre as competências do Enem? Eu falei que a tese ela tem que ter 2 núcleos, certo? E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você for fazer uma tese que culpe alguém ou que traga alguma coisa, ela tem que ter duas chaves, duas palavras principais. Percebam que nessa tese a pessoa fala: verifica-se que a vulnerabilidade social atrelado à indústria cultural corroboram para a manutenção do problema. Ou seja, ela traz 2 fatores que fazem com que o problema ainda continue na sociedade. E qual é? A vulnerabilidade social e a indústria cultural, certo? E por que é importante isso? Você tem que entender que o seu texto não é só a introdução. Ele vai ter desenvolvimento e ele vai ter conclusão. E você precisa deixar claro na introdução o que você vai trabalhar depois, certo? Que no caso vai ser sua tese. E como você vai trabalhar? Com esses 2 núcleos. Essa vulnerabilidade social, a pessoa vai trabalhar ela no desenvolvimento 1, no argumento 1, né? No caso, que vai ser o segundo parágrafo. Então ela vai falar sobre a vulnerabilidade social. Por que é que por que existe essa vulnerabilidade social? Como ela, qual é a consequência dela, né, no caso, e como ela contribui para a manutenção do problema, certo? Depois, no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele vai trabalhar com a indústria cultural, certo? Que é o que essa pessoa está trazendo aqui, no núcleo 2 da tese dela. Então, essa indústria cultural, ele vai trabalhar no segundo parágrafo de desenvolvimento. E por isso que é importante a tese ter 2 núcleos, porque você já vai montando o esqueleto da sua redação, certo? Ou seja, ela vai estar toda interligada. Eu trouxe essas 2 coisas na minha tese e eu estou levando essas 2 coisas para o meu desenvolvimento. E aí, numa conclusão que ele vai fazer, ele vai dar uma solução para a vulnerabilidade social e uma solução para a indústria cultural, porque foram as 2 problemáticas que ele trouxe no texto, certo? Então, isso, a pessoa fechou a introdução, legal, bacana, usou o contexto histórico, que já enriquece a competência 2 do Enem, né? Ele entendeu o tema, certo? Essa pessoa entendeu o tema, trouxe a problemática, trouxe, no caso aqui, como eu posso dizer, conteve o tema aqui no Brasil, certo? Porque falou sobre o governo Vargas é do Brasil, então trouxe o tema para dentro do Brasil e trouxe a tese, certo? Com os 2 núcleos, ok? E aí agora eu vou passar para a
segundo exemplo, que vai ser a teoria de autoridades. E eu vou ser um pouco mais rápida, eu não sei porque a nossa aula tem 40 minutos, mas com certeza essa não vai durar 40 minutos. E aí, qual é o tema que ele traz? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, certo? E qual é o tipo de redação? São teorias de autoridades, que eu falei que ela também é um xodózinho, certo? E aí eu vou começar aqui para vocês. Conforme defendeu o sociólogo Gilberto Freire na obra Casa Grande Senzala, a pluralidade de crenças e de etnias que existe no Brasil forma a identidade do país, certo? Fechou. O que foi que ele trouxe aqui? Ele contextualizou com uma teoria de um sociólogo, no caso, né? Que foi o Gilberto Freire. Micael, mas ele não está trazendo um livro, que é a Casa Grande de Senzala? Sim, mas aqui ele está usando a ideia que o livro traz, certo? A teoria que o Gilberto Freire está usando para sustentar a ideia desse livro, certo? E aí, por que que ele não coloca o que ele está falando do livro em aspas? Porque quando você vai falar sobre uma teoria de um filósofo sociólogo, ou quando você vai falar sobre uma citação, você só coloca entre aspas quando você está usando tal e qual aquela pessoa está falando. Porque aquilo quer dizer que não é uma frase sua que está na sua redação, certo? Então, se eu utilizasse um exemplo, Thomas Hobbes, ele fala, o homem é o lobo do homem, certo? Se eu não me engano, essa frase é tal e qual ele falou. Se eu for usar essa frase na minha redação, quando eu for citar ela, eu tenho que colocar ela entre aspas, porque não é uma coisa que eu estou falando, certo? Por que a pessoa não colocou aqui? Porque, no caso, ela interpretou o que o livro quis dizer e colocou nas palavras dela, que no caso é a pluralidade de crenças e de etnias que existe no Brasil, forma a identidade do país, certo? Então, ela leu o livro, não sei se ela leu ou se ela pegou a ideia do livro e trouxe isso para a redação, certo? Isso é importante você saber. Prosseguindo. Sendo assim, todas elas devem ser respeitadas, porém, a intolerância religiosa é comum na realidade brasileira. O que ela traz? A problemática. Ela está trazendo a ideia do texto, dizendo que aquilo ali tem que ser respeitado, só que hoje, no Brasil, a gente não respeita. Então, isso é um problema. Isso é a problemática do tema, dos textos, certo? Geralmente, sempre a pessoa vai trazer uma coisa que é para ser como é e dizer que não está acontecendo. Isso já é problematizar o tema, certo? E aí ele prossegue trazendo a tese, certo? Nesse contexto, deve-se analisar como a herança histórico-cultural e o poder público causam tal problema e como combatê-lo, certo? E aí o que é que ele traz de novo? A tese. Se vocês prestarem atenção, eu vou falar de 4 redações, né? São 4 introduções. E todas elas, vocês vão prestar atenção que nessa tese, ela vai ter esses 2 núcleos, que no caso essa aqui é qual? Herança histórico-cultural e o poder público, certo? Por quê? Porque é aquela mesma coisa que eu falei pra vocês na redação, na introdução 1. Tem que trabalhar o primeiro núcleo no primeiro desenvolvimento e o segundo núcleo no segundo desenvolvimento, certo? E aí é como ele continua, né? Dizendo que isso é o que causa o problema e tem que combatê-lo, né? Então, isso é um exemplo de introdução usando teoria de autoridade, certo? Prosseguindo. Essa terceira introdução, ela traz trechos de séries e filmes, certo? Que é muito legal. E aí o tema é o mesmo que a 1, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa redação, ela apontou nota 1000 também, certo? E aí, qual é a série que ele traz e qual o filme, certo? Gente, Micael, eu posso... E aí eu vou fazer uma coisa pra vocês, porque inclusive foi uma dúvida que surgiu de dos colegas de vocês durante esse período de quarentena. Quando eu uso uma série ou quando eu uso um filme, eu preciso colocar o diretor, eu preciso colocar quem escreveu a série? Não necessariamente, certo? O importante é vocês saberem que a série e os filmes, elas devem ser utilizados geralmente aqueles que são mais conhecidos, certo? Por quê? Porque assim, tem um filme que ele é muito interessante, que é Preciosa, o nome do filme. Ele é um filme que eu assisti e eu achei ele traz uma problemática social muito interessante. Eu vou colocar ele na minha redação. Só que Preciosa, geralmente, é um filme que nem todo mundo vai assistir, certo? Nem todo mundo viu, nem todo mundo teve contato com ele. Então, às vezes,
é importante essas coisas mais desconhecidas que você coloca o nome do autor. Mas não necessariamente você precisa colocar em todos, porque é importante que vocês usem aqui como eu posso dizer, séries e filmes que sejam mais conhecidos. Porque, claro, vocês têm acesso a todas as séries e todos os filmes que são mais conhecidos, vocês assistem, certo? Então, por isso não vai ser nem tão difícil pra vocês, certo? E aí, qual é a série que a pessoa traz aqui, ó? Ela traz, ó. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais envolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos podem vivenciar. Então, como é que ele trouxe aqui? Ele contextualizou com a série Black Mirror, certo? Ele colocou como eu posso dizer, o autor? Não, porque Black Mirror é uma série muito conhecida, certo? É impossível, assim, é muito difícil um corretor de redação não ter ouvido falar que existe Black Mirror, certo? Pode ser que ele não tenha assistido. Isso não é um defeito, certo? Mas ele sabe que existe Black Mirror, certo? Então aí o que ele traz? Nessa primeira parte, ele vai trazer só a ideia da série, certo? Ele vai falar que é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Então ele resume o que é que mais ou menos a série vai falar. E aí depois ele traz, certo? Um pequeno episódio da série que vai ter relação perdão, com o que o tema traz, certo? Que no caso em um de seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como bala eletrônica e tal, e são capazes de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos podem vivenciar. E aí isso já traz o tema, que no caso é manipulação. Se ele está selecionando, ele está manipulando o que as pessoas estão vendo, certo? Então aqui ele já traz um episódio específico da série, certo? Que tem a ver com o tema da redação, certo? Que no caso é manipulação do comportamento e controle de dados. Logo depois ele diz: não distante da ficção, os dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com atividades online do cidadão. Então ele já traz a problemática. Ele diz, ó, toda vez que você usa uma série ou um filme, você tem que, se ele não tiver baseado na realidade, né, no caso, você tem que usar essa primeira parte que ele está falando aqui, que no caso não distante da ficção, ou seja, a ficção existe na ficção, mas existe na realidade também, certo? Então, é uma coisa que ele usou meio que um comparativo, né? Um comparativo não, assim, usou dizendo que existe na ficção, ele trouxe um exemplo na ficção, mas que na vida real isso existe, certo? Então, está aí o problema. É uma coisa que existe na ficção e está existindo na vida real. E isso faz com que as informações sejam manipuladas, certo? Tá, aqui é a problemática que ele trouxe. E aí ele traz a tese dele, né? E aí eu quero uma atenção nessa tese. Por quê? Vou ler ela. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Se eu estivesse na sala, eu ia ficar perguntando para vocês o que é que essa tese é, certo? Ia ficar esperando a resposta de vocês. Como a gente não tá, vou logo falando. Pensem aí, por que é que vocês acham que essa tese ela não tá tão adequada? Aí eu vou falar pra vocês agora. Porque essa tese, se vocês pararem pra perceber, ela é uma tese genérica, certo? O que é uma tese genérica? Uma tese que ela pode ser, mudando algumas partes dela, ela pode ser usada em vários outros temas. Isso é um problema? Não, só que essa tese, ela é muito superficial, porque ela não deixa claro qual é o posicionamento da pessoa logo na introdução. Como as outras pessoas já pontuaram o que é que está acontecendo na sociedade que está gerando problema. Essa pessoa não, ela se esquivou e disse que a manipulação de comportamento de dados tem que ser combatida, certo? Mas ela não deixou claro. E aí eu digo pra vocês que é interessante que vocês fujam desse tipo de tese, certo? Essas teses que não se deixam, não são claras, certo? É importante que vocês fujam dessa tese, porque às vezes fica como para um corretor, né? Como a correção da redação ela é muito subjetiva, fica para o corretor como se você não tivesse deixado uma tese explícita ali, certo? Então é importante que você fuja da tese genericão, certo? Aquela tese
que não explícita, certo? Que ela não diz quem você é. Porque a tese, se você parar pra ler a introdução, ela é você. Como assim é você? Ela é sua opinião. Ela é o seu ponto na redação, certo? Ela é a sua pitada de sal na redação. Então, não é legal você desperdiçar a chance, né? Usando uma tese genérica, certo? Essa redação tirou nota 1000, mas eu não gosto de tese genérica. Eu acho que nem pode ser, eu acho que nem deve ser utilizado, porque essa redação ela é de 2018, né? E os tempos mudam, os corretores mudam e fica mais crítico. Então, eu acho que é interessante não usar essa tese, não usar esse tipo de tese. E aí eu passo para o último tipo de introdução que eu vou falar, né? Porque eu não vou falar sobre dados, eu só trouxe mesmo para exemplificar, mas eu trouxe só essa quatro para a aula não se estender tanto. Eu sei que é muito complicado assistir a aula online, também estou sofrendo na pele. Mas vamos conseguir, né? Então vamos lá. A Constituição, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela meio que dá pra você usar ela em quase todos os temas da redação do Enem, certo? Geralmente, a redação do Enem vai trazer uma problemática pra você. Problemática social, uma problemática. E geralmente essa problemática, ela fere o que diz na Constituição, certo? Um exemplo, a redação passada a democracia do acesso do cinema e tal. Eu não lembro do termo inteiro, mas eu sei que a ideia era essa, certo? Você podia usar a Constituição perfeitamente, porque a Constituição ela garante direito ela garante direito a várias coisas, né? Mas ela garante o direito também ao lazer, à cultura e tal. Então, você poderia usar ela, dizendo que na Constituição está daquele jeito, mas na vida real não é como se vê, certo? Então, vamos continuar aqui. E aí, como é que eu trago a minha contextualização, né? A Carta Magna Brasileira de 1988 garante o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Fechou, contextualizou. Super pequenininho, por isso que eu gosto da Constituição, porque esse modelo de redação, por exemplo, de introdução, é um modelo de introdução que ele é meio que coringa. Você pode usar ele em vários temas, certo? Porque, como eu falei pra vocês, os temas da redação do Enem, eles ferem alguma, como eu posso dizer, eles ferem é, algum direito constitucional, certo? Ou ferem algo que a Constituição diz. Então é muito importante você trazer. Micaela, eu preciso estar por dentro de todos os artigos da Constituição, pipipipopopó? Não precisa, certo? Você precisa saber que ela defende, claro, é muito óbvio. Claro que a Constituição vai defender o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à saúde, entendeu? Ao lazer, à cultura, ela vai defender isso, certo? Então você pode usar ela e é muito interessante. E aí ele traz isso, né? Aí ele traz a problemática. No entanto, ao analisar a desigualdade social no Brasil, verifica-se que esses direitos são garantidos na teoria e não desejavelmente na prática. Ok. O que é que ele quer dizer isso? Ele trouxe o problema. Ele está dizendo, né, que ok, a Constituição tá linda, diz que dá direito à vida, à liberdade e à igualdade. Só que quando a gente vai analisar a problemática, que no caso é o tema, né, a desigualdade social no Brasil, que ele traz aqui, ó, ao analisar a desigualdade social no Brasil, a gente vê que esses direitos que são garantidos na Constituição são garantidos na teoria, no caso, né, que é no escrito, mas na prática não é desse jeito. Então ele já está problematizando, ele está dizendo que, olha, não tá do jeito que vocês dizem que é pra estar. Então isso já é problemática, certo? E aí agora ele vai trazer a tese. E aí, pulo do gato aqui. Essa introdução, se você tiver dificuldade, você pode usar ela em vários temas, certo? Você pode mudar só essas palavrinhas, a vida, a liberdade, a igualdade. Por quê? Porque imagina aí que isso seja algo relacionado à cultura, né? Aí você usa a Carta Magna Brasileira, garante o direito à vida, à liberdade, ou então a cultura, a liberdade, a igualdade. No entanto, quando a gente analisa, aí aqui já você tem que colocar o tema, né? Dizer o que é seu tema, né? Analisar. O exemplo é a violência contra a mulher no Brasil. Verifica-se que esses direitos são garantidos na teoria e não desejavelmente na prática. Já dá para esse tema, certo? Dava para o tema passado também. Essa introdução dava para ser colocada no tema passado também. Certo? Então, ele é um tema que você mudando poucas coisas, você consegue colocar ele em vários temas, certo? Essa introdução e essa problemática, certo? E aí eu venho para a tese, né? Desse modo, o problema persiste na realidade do país, certo? Seja por questões históricas, seja por questões políticas, devendo existir atuações mais comprometidas para resolver tal desafio. E é o que a pessoa traz aqui de novo? A tese com 2 núcleos. Vou bater nessa tecla com vocês até o final do ano, dizendo que a sua tese tem que ter 2 núcleos,
Porque com certeza essa pessoa vai usar esse primeiro núcleo aqui, que são questões históricas, né? Vai usar no primeiro desenvolvimento e essas questões políticas ela vai utilizar no segundo desenvolvimento. E claro que lá, aqui ele deu ele deu um pouquinho do que ele vai falar, certo? Mas lá ele vai ser mais, como é que eu dizer, ele vai detalhar mais isso, né? Essa questão histórica e essa questão política, certo? Para que isso não seja, para que isso para que a redação ela tenha uma coerência e ela seja toda unida de alguma forma, certo? Toda toda estruturadinha da maneira correta, certo? Então, gente, eu acabo aqui a aula, certo? Obrigado pela atenção de vocês, para quem ficou até agora, né? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente continua na próxima aula com a aula sobre o desenvolvimento, certo? Do tema, ou seja, os 2 parágrafos do meio. Eu não, talvez, provavelmente ela seja uma aula um pouquinho mais longa, mas não tão longa, certo? Nem sei quanto tempo demorou essa. Mas é isso, certo? Espero que vocês se cuidem, que vocês fiquem bem, fiquem calmos. Vai dar tudo certo. E espero que logo logo a gente se veja novamente presencial, certo? Beijo.